Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente conhece o seu cliente ou você acha que conhece ele? Esse é um ponto que eu mais me deparo quando eu converso com os empresários. Empresários que acreditam que conhecem, mas quando a gente começa a se aprofundar em análises, meu amigo, tem muita coisa que precisa melhorar. Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Maestria do Varejo, onde a gente tem um papo reto, direto, sem mimimi, falando sobre estratégias de gestão de vendas, estoque e compras, para que você consiga acelerar o teu negócio de forma sustentável. Aqui não tem promessa de você sair de 1 milhão para 2, de 3, de 4... Aqui a gente trabalha de fato com resultado, né, Fabiano? É aumentar faturamento gerando lucratividade. Sempre gerando lucratividade, porque faturamento enche o ego, infla o ego e o lucro enche o bolso do empresário. Então essa é a ideia. Mas aí tu fez uma pergunta sobre se conhece o público-alvo, se conhece o teu cliente. Será que eles conhecem realmente, Fabiano, o cliente deles? E aí eu fiquei pensando assim, o que isso tem a ver com compras, né? E aí a pessoa pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com compras, estoque, né, Fábio? Mas tem tudo a ver, porque se você não conhece o público-alvo, você não sabe o desejo dele, o que ele consome, você não sabe o produto que você mais gira dentro da sua loja, porque o giro está totalmente interligado com o perfil de consumo do teu consumidor. Hoje, por exemplo, quantas vezes eu já não peguei empresário de confecção, empresário de moda, aonde o perfil do consumidor era um público que vendia tamanho G, por exemplo, vestia, né, tamanho G há 10 anos atrás. E ao passar do tempo, o consumidor foi mudando. Eu falo assim, não foi ganhando peso. Não, mas Ele foi emagrecendo, né? né? Ele foi Não, envelhecendo. ele foi envelhecendo, mas assim, Veio o as filhas, né? consumidor foi emagrecendo e foi trocando, porque as mães começaram a trazer as filhas que vestem M, por exemplo, e ali começou a gerar ruptura. Começou a gerar ruptura porque ele acreditava que o cliente dele era um cliente que tinha mais de 40 anos e que vestia tamanho G, quando na verdade o público mais jovem começou a aderir à marca e tinha uma grade menor. E essa grade menor, ele não estava atento para isso e começou a gerar uma ruptura dentro da loja. Cara, como eu adoro tudo isso. A gente faz uma coisa e quando a gente faz com propósito é tão bom, né? Tu tá falando isso aí agora e eu tô me lembrando aqui que o primeiro pilar do Maestria do Varejo é o posicionamento. Cara, tudo tem um início. E aí tu pode dizer assim pra mim, mas eu já tenho loja, Fabiano. Como assim posicionamento? Posicionamento é só quando abre loja? Não. Às vezes você tem que se reposicionar. Às vezes você tem que repensar, entender se o que realmente você idealizou para tua loja é aquilo que ela realmente realiza, porque assim, ó, não é porque você quer um público de 80% feminino, você quer um público com faixa etária de 25 a 40 anos, um público de renda classe A, você quer um público que seja fiel à tua marca e que more no bairro onde a tua marca, a tua loja está localizada. Bom, mas isso é o que você quer. Aí quando você vai fazer a conta ao contrário, tá? Nesse bairro que a minha loja está localizada, tem esse público? Aí você começa a entender sobre geolocalização. Naquela localização, qual o público que reside ali? Qual o público que consome ali? Olha só como é que é importante você conhecer o teu público-alvo. Eu tenho um casal de empresário que eu conheci em 2022. 2022. Esse casal, eles na pandemia, eles começaram a vender roupa dentro de casa, roupa plus size. E eles começaram a esposa comprava essas roupas no Brás e o marido vendia, entregava de moto ali na região. E eles foram vendendo, vendendo. Daqui a pouco, o quartinho onde eles estocavam já não cabia mais mercadoria. Aí eles desceram para uma garagem. Aí na garagem eles começaram a estocar mercadoria e atender o cliente plus size. Só que eles tinham essa casa numa rua meio sem saída, num bairro, um ambiente um pouco mais tranquilo, né, sem muito fluxo. E aí o negócio foi explodindo, foi crescendo, foi estourando de vender e eles saíram da garagem e se mudaram para 2 cômodos da casa deles para atender o consumidor. E aí, daqui a pouco, tomou mais um cômodo. Quando eles viram, eles falaram assim, pô, peraí, eu tenho que sair daqui, né? Ou vou abrir minha loja. E aí, eles falaram pro cliente,
A gente vai se mudar para o centro da cidade, regiões ali onde concentram lojas do segmento de confecção. Eles acreditavam que esse era o melhor para eles. O que que aconteceu? Foi unânime. Todos os clientes plus size deles falaram assim: não, pelo amor de Deus, se você For for pra para lá, lá, eu não vou comprar. eu não vou comprar. O público plus size, ele é um público mais ferido pela sociedade, né? Um público mais machucado. Então, ele evita regiões muito movimentadas. Eles já são assim. Então, quando eles estavam fazendo atendimento, esses empresários, ali numa região um pouco menos movimentada, o público gostou. Eles iam lá, era fácil de estacionar, eles podiam se ficar à vontade. E aí o que que aconteceu? O casal de empresário perdeu a casa porque virou loja e eles tiveram que se mudar para atender esse cliente. Olha como é importante você conhecer o teu cliente. E hoje, um casal de empresários que faturavam, começaram a faturar no primeiro mês 5 mil, depois foi para 15 mil, depois foi para 30 mil. Hoje eles estão faturando mais de R$ 500.000 por mês. Olha como é importante você conhecer o seu público, você entender hoje qual que é a dor dele e o que que ele precisa. A casa virou uma boutique, né? A casa virou uma boutique. Então, às vezes a gente acredita que para nós, pô, legal, eu vou sair, eu vou montar uma loja numa região movimentada, todo mundo vai ver que eu tenho uma loja lá. Esse é o melhor para o nosso ego, mas não é o melhor para o nosso cliente. Então, por isso que é importante você conhecer o teu público-alvo de fato. Quem é o meu cliente e o que ele quer, né, Isso Fábio? está totalmente atrelado à gestão de compras, né? Porque hoje, quando a gente fala de gestão de compra, tá, hoje o seu cliente, qual que é o preço médio de compra deles? Quanto que eles gastam em média na sua loja? Não estou falando de ticket médio, estou falando de preço médio de vendas. Qual que é o P1, P2, P3, P4 que a gente chama? As faixas de preço que você tem que mais movimenta vendas, giro dentro da sua loja. É o P1, que é o produto de combate, geralmente? É o 2, é o 3, é o 4? Qual que é dentro dessas categorias de faixa de preço? Quais são as que detêm maior lucratividade para você? Lucro e margem, que são duas coisas diferentes. Então, quando você começa a entender isso, eu atendo público masculino e feminino, beleza? Mas o feminino representa 70% do meu faturamento e o masculino representa 30% do meu faturamento. Hoje, o feminino que representa 70%, a categoria de calça representa 20%. E dentro da categoria de calça, a jeans é a que mais se destaca, representando 80%. Isso é E conhecer. dentro da jeans, o número que eu mais vendo É é o o 40. 40. Então, isso é você conhecer o seu público-alvo. Hoje a faixa etária dos meus clientes, eles têm em torno de 35 a 47, 50 Bom, anos de aí idade. pegando esse teu gancho aí, a gente volta para o início do podcast, onde você conhece o seu cliente. E como conhecer o cliente, Fábio? Para isso, precisa montar a persona. A persona é como você montasse um ser, ali um avatar do teu cliente perfeito, vamos dizer. O meu cliente perfeito é qual? Pô, sexo feminino, faixa etária entre 20 e 40 anos, renda, público A e B, onde que ele reside, onde que ele normalmente costuma comprar, no bairro tal, qual o percentual, o valor que ele está acostumado a comprar de produto, o valor no produto P1, P2, P3, P4, fazer total esse desenho desse avatar, desse cliente perfeito. Se todos os teus clientes fossem iguais a esse, você venderia tudo para todo mundo. Então, é em cima desse avatar, dessa persona, que você vai fazer a maior parte das suas compras. Para esse público feminino que tem essa faixa de idade, que costuma comprar esse tipo de produto, e normalmente você vai além disso ainda, né? Você pode ir que gosto musical ele tem, qual a tendência dele de lazer, se ele gosta mais de esporte ou se ele gosta mais de balada. Tudo isso define o tipo de produto que tu vai comprar, né, Quais são Fábio? os hábitos dele, Não é? né? Os hábitos do seu cliente está totalmente correlacionado à forma com que ele se veste, Exato. né? Então eu até brinco com a Camila quando a gente está andando no shopping, as minhas vestes, ela é mais social. Hoje eu tô um pouco mais espojado aqui, mas eu tô com uma calça de sarja, eu tô com um tênis um pouco mais clean e com uma camiseta básica. Mas é difícil eu andar todo básico assim. E aí eu entro assim, aí aquelas lojas de skatista, aí o vendedor olha pra mim e fala assim: "E aí, chefe, você quer experimentar alguma coisa?" Eu olho pra cara dele, eu falo: "Pô,
cara tá de sacanagem com a minha Será que eu cara. tô com cara de skatista, tu Eu tô fala? com cara de skatista. Cara, sabe, gente, uma abordagem que não faz sentido nenhuma. Ele Então tá abordando um você cliente que não é o perfil cara, dele, né. não é o perfil da empresa, não tem nem que ele se desgastar para isso, né. Perdendo energia. Então E isso aí que tu falou, agora eu vou falar sobre um pouco de marketing sobre isso aí, porque, cara, o que a gente mais vê acontecer com relação ao marketing é a pessoa tentando se comunicar com a persona errada. total, Ele eu tô falando do exemplo do vendedor, mas isso você tá fazendo é na o sua marketing, campanha de né. marketing, né. O cara pega e fala assim: "Ah, bom, gestor de tráfego, olha só, eu quero me comunicar com homens e mulheres de todos os públicos aí, masculino e feminino, de todas as faixas etárias aí, de 20 a 60 anos. Eu quero falar com o pessoal do Brasil todo, com todas as faixas de renda social, blá, blá, blá." Cara, tu vai atingir um monte de gente, mas um monte de gente que não é o teu público, não é o teu perfil. Ou Só vai comer verba de marketing cara, só. só vai gastar dinheiro, ou seja, quem tudo quer, nada tem, Fábio. A Uhum. pessoa tem que abrir mão de uma parcela do público para ter a outra parcela. Então, assim, você se comunicar com a persona correta, isso vale tanto para compras, quanto para o marketing, quanto para até o funcionário que tu vai contratar, Fábio, porque aquele teu perfil de funcionário que tu contrata, ele tem que ter tudo a ver com a persona. Não que ele Nossa. precise ser a tua persona. Falou tudo, Fabiano. Imagina se você tem um público mais sênior e aí tu contrata um jovem para atender ele. Cara, tu acha Claro, que o jovem vai ter é difícil. paciência de ouvir? É Porque o difícil. público mais sênior, ele quer conversar, quer desabafar, né? Eu tenho até um parceiro que ele... Um conhecido, né? Que ele tem um curso, né, de italiano e que quando ele vende o curso, as pessoas procuram ele mais para ele tem que cronometrar o atendimento, que as pessoas querem mais desabafar ali Trocar ideia. com trocar ideia com os atendentes, do que de fato aproveitar a mentoria, né, o programa. Então, o público mais sênior, ele quer conversar, e aí tu vai lá e coloca um vendedor mais, com uma faixa etária mais juvenil, né. Ah, tu não vai dar certo, né, e não vai ter paciência de conversar com o seu público. Não, inclusive eu tenho um amigo que ele é muito engraçado com relação a isso. Ele contrata, usando a mãe dele Ah. como cliente. Porque a mãe dele é o cliente, é o perfil, a persona perfeita do cliente. Na idade, no jeito de lidar, no jeito de se vestir. Então, quando a vendedora vai fazer o último teste de atendimento, ele quer que atenda a mãe dele ali dentro da loja. E se ele consegue trocar ideia, convencer e atender a mãe dele, é porque ela tem o perfil para atender. Olha o nível que pode chegar um E todas negócio de essas persona. informações para a gente poder fazer, o seu marketing vai te agradecer isso daí. E tudo isso a gente consegue aonde, Fabiano? Fazendo o cadastro do cliente dentro da loja, né? Ah. É poucas informações que a gente precisa. Pô, a gente só precisa do nome, do e-mail e a data de nascimento dele e o WhatsApp. É isso, para a gente poder fazer ações, remarketing, estratégias de campanhas direcionadas para o teu público. Aí, de tempos em tempos, você vai rodando uma pesquisa, não precisa fazer com todo mundo, mas coloca lá, Amostragem. por exemplo, principais hábitos que você acredita que o teu consumidor tenha e deixa ali. E na hora do caixa, você conversa com a pessoa, fala assim: "Oi, fulano, tudo bem? Eu tô vendo que você, antes de passar seu pedido, dentre esses hábitos aqui que nós temos, o que mais faz sentido para você que você pratica no dia a dia?" E aí tu vai colocando, tu faz academia, tu pratica yoga, tu faz natação, tu é o Vai pra crossfiteiro, você é balada. o crossfiteiro que paga para poder correr na rua, né? A gente tem um amigo que faz isso, né? Ele paga para correr na rua. Então, qual que é o público hoje do teu cliente? Qual que é o perfil, né, na verdade? Qual que é o perfil do teu cliente hoje? Você tem que identificar isso daí. Até porque muitas vezes quando tu abre a loja, tu tem a ideia que o teu público vai ser de um jeito e aos poucos ele vai mudando, né? Por exemplo, na minha empresa, que tem quase 20 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu atendi um público muito mais jovem do que ele é hoje, porque o meu público foi envelhecendo. 20 anos depois, ele já não tem mais 20 anos, ele já tem 40, o que tinha 30 já tem 50, e aí esse que tem 50 ele já traz o filho, renova um pouco mais, né, a grande parcela do meu público-alvo, ele foi mudando, migrando de faixa etária, né, Fábio. É normal isso, Cara, né, acontece muito, né. e olha só, olha isso daqui, gente. Olha como o poder da informação, o cadastro de um cliente é fundamental para dentro do seu negócio. Se você cadastra o teu cliente e você coloca a data de nascimento dele ali, o que que você vai fazer com essa informação? Tu vai pegar depois e vai gerar um relatório.
Aí tu pode colocar assim numa coluna, data de nascimento, de tanto a tanto. Por exemplo, eu posso colocar faixas de grupo ali De de 5 em 18, 5 ou de 10 em 10 anos, né? de 18 a 25 anos, de 25 a 35, de 35 a 45 e assim por diante. E aí tu pega o teu faturamento da loja e coloca dentro de De cada cada faixa. funil, né? De cada funil de faixa etária de idade. Aí tu pega o volume de vendas e coloca ali também, para você saber quem tem um poder de compra maior, quem que gira mais, quem que gira Exato. menos, e aí você faz o ticket médio, que é o faturamento dividido pelo volume de vendas. E aí tu vê dentro da faixa etária de idade qual que é quem que compra um produto de valor mais agregado. E Cara, aí o que que tu faz com isso? dados. Vira para o teu gestor de tráfego, vira para o teu a tua agência de marketing e fala assim: "Cara, ó, o cara que mais gasta da minha empresa, ele é do sexo masculino ou feminino, ele tem essa faixa de idade aqui, e ele normalmente tem o poder de compra nesse nível e está acostumado a comprar em tal E período". as categorias que ele mais compra são essas daqui, Exato. é t-shirt, E é aí e aí tu vai básica. fazer propaganda só para esse cara? Não, mas tu vai Hum, botar 80% da do tua teu energia esforço ali, nesse ó. cara, É. nessa persona, nesse produto que é o mais vendido para quem gasta mais dinheiro e te dá mais Aqui tá o lucratividade. ouro, hein, gente. Uh, Vocês perceberam isso daqui? O que que vocês podem fazer com essas análises? Isso aqui tem ouro, hein, Fabiano? tem Tem ouro muito. aqui. Posicionamento é o início de tudo e reposicionamento também é muito importante, porque tem gente que até hoje, Fábio, acredita que tem um tipo de público que quando a gente pega o RP e faz esse relatório aí de clientes, a gente percebe que não tem nada a ver. O cara acha que o público dele é metade masculino, metade feminino, e quando tu faz a conta é 80% feminino. E aí ele continua comprando quantidades de roupa igual para os dois públicos, e cara só vende feminino, vende muito pouco masculino. Sabe o que que você me fez lembrar agora? De uma rede de loja que a gente acompanhou, de cosméticos. E você que é de cosmético, comece a analisar, porque eu acho que é um padrão, viu? Eu acredito que seja um padrão, você vai ver isso daí. E provavelmente você está cometendo o mesmo erro. A gente percebeu que quando ele comprava a linha de shampoo e condicionador, ele comprava igual o shampoo, o estoque era igual. Ah, eu vou comprar 300 shampoos e 300 condicionador. O comprador da empresa Isso, comprava 300, igual. 300. E aí, só que o shampoo, ele tem um giro de estoque maior, é o dobro do que o condicionador. Então, o que que acontecia? Enquanto um shampoo precisava de um estoque de 300, o condicionador precisava de Bem, 150, de 100. E aí que mora a questão, a compra sempre estava sendo feita por igual. E ele nunca se atentou que o shampoo gira mas mais. não foi muito tempo também, foi só 30 e poucos anos fazendo isso. Aí É, agora mudou. pouco tempo, pouco tempo, pouco tempo. E aí, gente, o que eu trago. E tem muitos que devem estar caindo nessa armadilha, tá? Compra igual. E aí, o que que eu faço, Fábio? Se o trem, um vende mais, outro vende menos, o que que eu vou fazer? Cara, Compra vende o. mais de um e Primeiro você compra vai mais de um e corrigir. menos de outro, ou vende o combo, né, Vende o Fábio? Faz o combo, kit, faz o né? kit, né? Na compra do individual ele vai pagar R$ 39,90, mas se ele comprar o kit ele vai pagar R$ 34,90, por Cada exemplo, um, é. né? Você coloca ali um desconto ali em cima disso, mas aí você começa a vender Até ele. porque vale muito mais a pena vender o combo com desconto inicial do que depois ter que liquidar o condicionador igual ele tá fazendo. Né? Então, essas são algumas ações que você pode fazer e estratégia, entender o perfil do teu consumidor, né? Isso faz com que você consiga redirecionar as suas estratégias de marketing, as suas estratégias de campanha e negociação com o fornecedor, sabendo qual que é o mix que gira de acordo com cada estilo, né, de faixa etária de idade, faixa de ticket médio, questão de categoria também. Então, olha como é importante você entender a sua persona. Ó, já a palavra que tu falou agora eu já vou puxar o gancho. Persona, personalização. Só assim você vai conseguir fazer uma personalização do teu mix de produto, do teu marketing, do teu vendedor, como que ele vai ser a pessoa que ele vai atender. Então, assim, personalizar a tua empresa, né? E não deixá-la de forma aleatória, né? Comprando como se fosse para todos os públicos. Você tem que personalizar, né, Fábio? Cara, só tem um mix ideal de produto perfeito aquele que sabe qual é a sua persona, aquele que sabe o seu posicionamento, para quem eu quero vender, quem é o meu cliente ideal. E assim, de tempos em tempos tem que ser revisto essa persona. Você tem que tirar esses dados do teu RP, igual tu falou antes aqui, gerar um relatório e entender hoje qual é a faixa etária do meu cliente, qual é o sexo do meu cliente,
Qual é o poder aquisitivo do meu cliente? De tempos em tempos tem que ser revisto isso. Eu acabei de fazer um reposicionamento numa das minhas empresas agora, porque o mercado mudou, deu uma diferença no mercado e a gente teve que se reposicionar. Reposicionou com relação a preço, em alguns casos, e reposicionou em algumas marcas de alto luxo que precisava, que alguma parte do público estava pedindo. Então, assim, se você não prestar atenção, não tiver um CRM, por exemplo, da onde que vem essas informações, Fabiano? Bom, quem tem CRM sabe. Eu detectei a falta de alguns produtos de P1, por exemplo, porque começou a aparecer no meu CRM clientes sendo atendidos e que não compraram. E por que que não comprou? Porque não tinha o produto X, Y, Z. E do mesmo jeito, no ticket mais alto de todos, que era o alto luxo, produtos que deixaram de ser vendidos porque não tinha aquele produto. Bom, se você tem essas informações, você consegue corrigir, né, esse teu mix de produto. E aí você pode perguntar assim, mas então é só para quem tem ferramenta, é só para quem tem o CRM? Se você não tem a ferramenta e você não tem o CRM, faça na mão. A gente acabou de trazer essa ideia para um cliente nosso agora, né, Fábio? Botamos um caderninho e uma caneta na mão de cada vendedor, elas estão anotando todos os produtos que estão faltando, todos os clientes que estão sendo atendidos estão reclamando que não tinha tal produto que foi buscar. Só aí a gente já mudou em um mês as compras. Já estão comprando de forma mais assertiva, porque tinha Tá enxergando a ruptura, né? vários produtos que estavam em ruptura, mas de produtos até que não estavam mais sendo trabalhados, então nunca mais ia ser comprado É o aquilo. básico feito, né? O feito é melhor que perfeito, né? Sim, sempre. E a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado, porque você vê como que. Eu acho que o pior prejuízo que a gente pode ter dentro da loja, acredito que é a venda que não acontece, a venda perdida. O que que é a venda perdida? É quando o cliente entra na sua loja e tem uma ruptura ali, ele vai embora sem comprar. Esse é o maior lucro que você deixou de obter dentro da sua empresa. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, pô, Fabiano, para que CRM, cara? Se eu já tem no meu ERP lá, que é o programa onde a gente cadastra as vendas, quem comprou, o que comprou, cadastro de cliente, assim, cara, o CRM para mim, o ouro não está nisso, está naquele cara que entrou e não comprou. Então, se você não cadastra o cliente que não comprou, você perde a oportunidade de fazer um orçamento com aquele cliente e ligar para ele depois, você perde a oportunidade de entender quais os produtos que estão em ruptura que você nem sabe, você perde várias oportunidades. E aqui eu me lembrei de um cara que é nosso amigo, que é nosso parceiro e que fez um reposicionamento na loja dele só pensando numa coisa. Ele sabia o cliente que andava e que entrava na loja dele, mas esse cliente que estava circulando na loja dele era o mesmo cliente que comprava. Tem uma grande diferença aí, né, Fábio? O cara Cara, entrar na tua loja e tá ali circulando, não quer dizer que ele é o teu perfil, porque ele não comprou. Então, o teu perfil de cliente, de persona, é o cara que comprou e não aquele que os teus vendedores estão dizendo, aqui circula muita gurizada, muita gente nova, muito jovem. E aí, quando tu vai tirar relatório, tu não vende para o jovem, tá vendendo só para o público mais adulto. Ou seja, eles estão circulando, estão visitando, gostam de ir na tua loja, mas não são teus clientes compradores. Isso é outra sacada que é muito difícil, né, uhum. de pegar, né? Quando você consegue entender esse perfil de consumo, né, você consegue até mesmo olhar para o VM da sua loja. Então, por exemplo, hoje você tem uma loja onde 70% do faturamento é o público feminino e 30% masculino. E aí, quando você olha na exposição do produto, às vezes está invertido. 30% da exposição da loja está no feminino e 70% está no masculino. Ué, como assim? Então, olha, isso eu não estou falando para vocês que não acontece, gente. Não, acontece todo dia. Acontece todo momento quando a gente vai analisar a exposição de IVM. Então, quando eu entendo o posicionamento, quando eu entendo o meu público-alvo, o que que eu vou fazer? Cara, o simples fato, se eu tenho um nicho, né? Se eu tenho um público, um gênero, né? Que tem uma representatividade de 70%, eu vou adequar minha loja para Com esse público. certeza. Consequentemente, o meu faturamento tende a aumentar mais. Mas isso daí às vezes acontece, Fabiano, porque ele começou a trabalhar com masculino. E aí ele começou a inserir o feminino dentro da loja. O feminino foi dominando, 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 dominando. Só que ele ainda tá com a cabeça no No masculino. masculino. E aí ele não vê que o feminino já tomou posse das vendas dele.
E o pouco que ele coloca ali e oferece para o cliente gera 70% da receita. E ele não está enxergando isso. E continua comprando igual para Sabe o irmão. que é isso daí? É porque você é o marketing, você é o compras, você é o venda, você é o gerente da loja, às vezes você é o atendente, E você é você o não é o caixa estratégico. e você não é o estratégico. E aí você não olha para o óbvio que está acontecendo dentro do seu negócio. Então comece a entender hoje como é que está o faturamento por metro quadrado da sua loja e dentro de cada categoria. Se eu tenho uma categoria que representa 20% do meu faturamento, quanto que ela representa hoje na exposição da minha loja? Será que ela representa hoje os 20% de exposição que eu estou disponibilizando para ela? Bom, mas isso tudo que tu tá falando parece muito simples, parece muito óbvio pra gente que está acostumado e está numa comunidade de empresários que estão sempre debatendo, né? Mas para quem está assistindo a gente que agora está tendo um insight ou outro, como que a pessoa pode ter acesso a essas informações? Como que a pessoa pode parar de errar e conseguir beber dessa água aí, desse mundo aí que a gente está falando aqui de informações e insights? Pode parecer muito complexo a gente estar falando aqui para vocês, e realmente é para quem não tem uma ferramenta de gestão. Dentro do nosso programa do Mais Cedo Varejo, eu desenvolvi uma ferramenta de BI. O que é BI, Fábio? São dashboards, né, para você poder analisar os dados da sua empresa. Só que são dashboards que ficam integrados com o teu RP, que é o software de gestão, onde você lança seus pedidos. E, ou seja, é o fim das planilhas, é o fim de gerar relatório. Ali você consegue, de forma rápida, ágil, olhar para o que mais importa dentro do seu negócio e tomar as decisões de forma assertiva e eficiente dentro do seu negócio. São 11 dashboards que a gente disponibiliza. Isso agora, não sei que momento você está ouvindo, Além né? de outras ferramentas, né? Fora o que a gente está construindo, então o Maestria ele sempre está inovando, sempre está trazendo tecnologia para dentro do negócio. Uma ferramenta como essa, se você tiver o conhecimento dos números, você vai investir pelo menos R$ 50.000 para desenvolver e mais de 2, 3 anos de projeto. Isso a gente já conhece inúmeros empresários que estão fazendo, tentando fazer por conta até hoje e não conseguem finalizar. Porque não basta você ter um programador, você tem que ter a visão estratégica, você tem que saber o que você quer analisar. Só que você está muito no operacional, tu não sabe o que você precisa, tu não sabe o que você precisa olhar. Então, quer acelerar, quer um caminho rápido, quer um caminho mais curto, porque dentro do varejo, tempo é dinheiro. Você está batendo cabeça, você está com estoque milionário, então eu quero deixar um convite para você. Se você está cansado de tentar fazer esse estoque girar, vender, e daqui a pouco ele aumenta de novo, se você está cansado de cair na ladainha dos seus fornecedores, cansado de ver pessoas entrando na sua loja e não comprando, eu quero fazer um convite para você numa sessão de diagnóstico 100% online gratuita com um especialista do varejo do meu time, onde a gente vai analisar a tua empresa e a gente vai criar um plano prático de ação. Você vai sair dessa reunião sabendo exatamente qual é o teu problema e aonde você pode melhorar o resultado da sua empresa. Então não perca mais tempo, clique em algum lugar dessa tela. Se você tem uma ou mais lojas e fatura mais de R$ 1 milhão por ano, essa oportunidade é para você. Exato. Lá a gente tem não só os mentores como eu, você e outros mentores e analistas que a gente tem, mas tem uma comunidade, né, Fábio? A gente tem os nossos grupos de WhatsApp onde a gente troca ideia entre lojistas de todo o Brasil e de vários ramos de atividade, onde lá tem ouro puro, né, Fábio? Lá tem muito insight todo dia. Então, assim, nada mais barato do que aprender com o erro do outro, né, Fábio? Exatamente. E olha só, para a gente poder finalizar, tem uma passagem em João capítulo 10 que fala que o bom pastor conhece as suas ovelhas. E você, como bom empresário, precisa conhecer o teu cliente para que você de fato consiga tomar as melhores decisões para dentro do seu negócio. Parar de viver no achismo e de fato comprar com base em realidade. É isso que precisa para você assumir o controle de uma vez por todas do seu negócio. Perfeito, é isso mesmo, Fábio. Aquele que não conhece o seu cliente dificilmente vai comprar bem, dificilmente vai vender bem. Que massa, né, Fabiano? Cara, de verdade, eu fico muito feliz por essa comunidade que a gente está construindo dentro das plataformas, né, das redes sociais, porque olha a riqueza de informações que vocês recebem, que vocês têm acesso de uma forma totalmente gratuita, né? O nosso intuito é justamente esse, né? Trazer estratégias, trazer ações para que vocês consigam melhorar a gestão e o resultado de vocês. Então, se você ainda não nos acompanha, vai lá no Instagram, @fabio.arrudaoficial.
no YouTube, onde a gente descarrega nossos podcasts e mais conteúdos 100% exclusivo. A gente tem lá no @Maestria do Varejo e nas plataformas de streamings. A gente tem no Spotify, no Deezer, @Fala Maestro. Galera, queria agradecer a todos vocês. Fez sentido para vocês? Já clica aqui nesse curtir, ajuda a gente para a gente poder entender se de fato está fazendo sentido para você esses conteúdos, né? Se vocês estão curtindo mesmo, deixa um comentário aqui, isso daí é muito importante e a gente vai ler um por um de vocês, tá bom? Esse episódio foi sobre posicionamento. Agora eu quero convidar você a se posicionar e vir com a gente, né, Fábio? Nesse Maestria do Varejo e decolar aí de uma vez por acelerar todas. junto com a gente, né? A gente tem um trabalho incrível que a gente está fazendo, tá bom? Galera, Fabiano, Valeu. muito obrigado. Obrigado, Fábio. Muito obrigado mais um a todos vocês. podcast top. E valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.